Brasis profundes. O que é Brasis Profundis? Você já deve ter ouvido falar da expressão Brasil Profundo, um termo que vai desde o jornalista mais sensacionalista, passa pelo documentário mais cabeçudo do YouTube e termina naquela mesa capenga do bar da sua rua. Mas o que é o Brasis Profundis? É o que a gente vai tentar descobrir nesse podcast. E começando daquele jeito. Eu sou Suzane, mestre em RPG, treinadora de Pokémon e muito provavelmente teria um bebê reborn para levar pro rolê. Oi, eu sou o Ted, ceramista de argila e ideias mais abstratas e encantador de jiboias. As plantas, não os animais. Eu achei que ia Boa vir uma adendo. ousadia. Eu também pensei, mas deixa quieto, né? Oi, gente, eu sou Laísa, né? Eu sou casada com um paulista, meu avô era sergipano, meu bisavô mineiro, meu tataravô cigano, só para quem entende essas referências. E no episódio de hoje, a gente vai tentar entender o que é esse papo de decolonial. Decolonial tem a ver com o quê? De deocolônia? É perfume? Por que isso é político? Por que é importante? Por que tá na moda? Calma. Aqui a gente vai tentar debulhar esse bolo doido de expressões para ficar mais claro para todo mundo e ninguém se passar quando ouvir essa palavra novamente. É aquela história. Se você chegou aqui de paraquedas, já vou logo avisando. Esse papo também saiu direto de uma mesa de bar. Porque, né? Os nossos divertidamente estão tudo em greve, caos total. E aí começam a pensar essas coisas da vida cotidiana ordinária. E olha, certeza que você já trombou com essa palavra, decolonial. Aposto que até já viu estampado em alguma mesa de loja, camiseta de loja de departamento, do lado daquela camiseta escrito mancha de dendê não sai. Ou seja, já percebemos que decolonial furou a bolha e agora é pop. Naquela série dos anos 90, Friends, a personagem Rachel, que era a mais precária em repertório intelectual, dizia que amava as coisas dos tempos coloniais. E quando perguntavam para ela, mas que outros tempos haviam? Ela só conhecia os tempos de outrora. Ou seja, além de ter uma mudança na visão popular sobre o que foram os tempos coloniais, dessa visão mais romantizada para uma visão mais crítica, e dessa visão de que a colonialidade ela marca um período específico em um tempo antigo, a decolonialidade ela se posiciona em relação contra essa concepção de tempo e espaço, e forma de conceber a realidade como um todo. Por isso existem termos derivados como contracolonial, anticolonial, e para enfatizar é uma posição intencionalmente combativa, mas que acaba confundindo ainda mais o povo, né? Eu só tô imaginando o pessoal que gosta da Rachel escutando esse podcast. Nossa, fã de Friends é perigoso, viu? Medo. É culpa do Ted, é culpa do Ted. Não somos haters de Rachel. Eu adorava a Rachel. Eu acho ela, inclusive, uma das melhores atrizes depois da Phoebe. Ok, né? Não, prefiro não comentar sobre Friends aqui, não quero polemizar. Mas é engraçado você falando de colônia, de decolonialidade e tudo mais, que existem mil confusões em relação a esses termos. Eu acho que é bom a gente começar do começo, né? O que é colônia, né? Colônia, em latim, porque eu fui estudar, tá? Significa um lugar para agricultura ou uma povoação. E era usada, né, para chamar um território qualquer, fundado lá pelos romanos, né, pelo Império Romano, com fins agrícolas ou de povoamento. Só que aí, na Alemanha, tinha uma cidade que era uma colônia romana, né, na época do Império Romano, como eu falei. E aí, eles deram o nome de colônia mesmo. Se não me engano, era Colônia Agripina, whatever, lá, né, em alemão. E aí, o nome é Köln, né, em alemão, mas colônia. E aí, um perfumista italiano, gente, já no século XVIII, bem lá na frente,
que tinha acabado de chegar nessa cidade que se chamava Colônia, propriamente dita, ele fez um perfume que era mais diluído. E aí ele, ele acabou de chegar na cidade, queria tirar a ondinha dele, ele colocou o nome de Água de Colônia. E aí, daí, né, que fica Del Colônia, né, Água de Colônia. Como é que é? Eau de Cologne em francês. E aí ficou muito famoso esse perfume, e aí a galera achou que, tipo, tudo que era água diluída, era perfume diluído, era colônia. Então, eu já estou tirando aqui uma confusão de todas essas outras confusões, que colônia pode ser colônia também de perfume. E eu acho que esse é uma confusão que muita gente faz. Aham, com Então, certeza, né? As pessoas estão na fila do pão pensando. Eu acho engraçado, gente, que ela falou assim, não, porque eu pesquisei. Aí eu fico pensando, pesquisou foi o chat GPT, né? Mas a gente vai confiar na nossa amiga e acreditar que, de fato, ela não foi no Google foi mesmo, gente. Não foi no ChatGPT, não, foi profunda, no Google. né? Wikipedia, foi lá. Assim, eu fico chocada, né, com esse começo, tanto do TED como o seu. E é engraçado, né, esse lance do perfume e dessas posições combativas, colônia contra colônia, né, de territórios. Então eu fico pensando, né, que bem Rachel, vamos lá. Então, se colônia remete a esses territórios dominados e explorados, decolonial, então, é um movimento de pensamento e ação que questiona justamente os legados dessas dominações, não é? Não só políticas e econômicas, mas também culturais, e aqui eu vou usar uma palavra, né, bem bonitinha, epistemológicas, ou seja, como produzimos conhecimento e até em outras produções, né, como afetivas. Então, basicamente, assim, bem telecurso seria isso, assim, eu estou entendendo bem? Me ajudem. Olha, Su, eu acho que você tá correta, assim. Não Você é sobre. não, peraí. Eu senti que nem quando a professora fala e ela não quer julgar o aluno. Vocês fizeram um silêncio tão profundo. Né? Mas é que eu tava aqui pensando, porque assim, você tá certa, né? Não é sobre voltar no tempo ou simplesmente criticar o passado colonial, mas é sobre realmente você desmontar as estruturas de poder que a gente tem hoje, né? Que a gente ainda tem hoje. Mesmo depois que as colônias formais acabaram, né? Aqui no Brasil mesmo a gente deixou de ser colônia já tem um tempo, oficialmente. Então, assim, mas o ponto é assim, por que, por exemplo, certos saberes indígenas ou africanos são vistos como menores, como, né, inferiores na universidade? Por que que a beleza europeia é tida como padrão universal? Por que que a economia global ainda privilegia países que foram potências colonizadoras? Então, é meio que por aí, assim. Tá, E entendi, aí, prof. e ó, eu também passei um tempo estudando esse assunto, porque para mim é fascinante que essa prática anticolonial ela seja justamente uma chave para a gente romper de forma definitiva com a noção de que só há uma forma de pensar o nosso lugar no tempo e espaço. O que é algo que aprisiona a nossa imaginação e a capacidade criativa que a gente precisa ter para lidar com os maiores problemas dos nossos tempos. E aqui eu vou invocar mais uma vez o nome de Denise Ferreira da Silva, que é uma pensadora que me ajuda muito a entender como a modernidade acaba sendo justamente a continuidade da colonialidade em vários aspectos, sobretudo pelo racismo estrutural, que preservou as mesmas condições para pessoas negras e de grupos historicamente excluídos. Uhum. E, Ted, você trouxe um ponto fundamental, assim, para toda essa história, né? A colonialidade não é passado, é um sistema que se recicla. E é por isso que a decolonialidade precisa ser ação, não só análise pura, sabe? E assim, e tem ainda para quem confunde com pós-colonial, né? Então são vários termos. Eu vou dar um exemplo que me marcou no mestrado ano passado, uma matéria que eu peguei, de um artigo que eu amei,
que é Eu Respeito o Seu Amém, Você Respeita Meu Axé, que estuda um terreiro de candomblé, se eu não me engano, em Belo Horizonte, e mostra como aquele terreiro é um espaço decolonial vivo. Sim. E é muito, né? E é muito assim didático, né? Por exemplo, ele pontua lá que enquanto igrejas cristãs dominam o centro da cidade, os terreiros foram historicamente empurrados para as margens, né? Escondidos de toda a geografia urbana, como se fossem assim questões, erros que deveriam ser corrigidos, coisas que deveriam ficar escondidos. E lá tem muita. Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas agora me foge outra. Mas é lá que tem muita potência. Eu não gosto porque é muito batida, né? Esse negócio de potência. Mas tem sim muita potência, porque lá resiste uma outra cosmovisão mesmo, uma outra forma de ver o mundo. Olha, eu só sei que eu tô um pouco chateada com você e Ted nesse episódio de hoje. Achei vocês muito, muito assim. Ai, porque eu estudei. Ai, porque eu pesquisei. Sabe aqueles alunos chato da sala? Vocês fazem isso. Mas assim, Os CDFs, né? mas eu também estudei, tá? Só pra dizer pra vocês que eu também estudei. Daquele jeito. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Que é tipo assim, você entender, né, o conceito, de onde vem é muito importante, mas esse exemplo que Lai trouxe, acho que é isso. Acho que quando você pega isso, você compreende de fato o processo da decolonialidade, sabe? No sentido de que a ação é agora, ultrapassa um conceito filosófico de tempo, espaço, né? Eu entendo a questão da palavra que você usou lá, de potência, mas é potência e resistência também. É resistir, sobretudo, né, no engendramento que te leva sempre a subjugar os seus saberes e conhecimentos da sua própria existência, né? Mas aí eu fico pensando na parada que é o seguinte, tipo, por que esse negócio virou pop agora? Tava escondido onde antes, né? No fundo da gaveta? Onde é que tava? Porque eu tenho a sensação que isso rompeu alguns limites, né, da academia e tal, que tá meio que tá aí, que tá todo mundo falando, né? Que nem uma época que eu só falava a palavra reverberar. Então, por que usar e saber o que é decolonial é algo político e importante para entender se posicionar, né? Por que isso? O que foi que mudou, né? Onde estava? Como vive? Como sobrevive? Assim, eu acredito que aconteceram duas coisas. A primeira é, vou usar um lugar comum, com o advento das mídias sociais. Eu acho que as informações começaram a correr de uma forma mais rápida, né? E aí a gente começa a conhecer mais o outro e todos os outros que existem, né? E fica mais fácil, digamos assim, questionar mais o padrão da sociedade que a gente vive. A gente percebe que as pessoas são diferentes de uma forma mais, sei lá, democrática, vamos dizer assim. E, sei lá, como se a gente parar para pensar, por exemplo, as questões estéticas mesmo, a sociedade começa a questionar o belo de um tempo para cá, né? A moda de transição do cabelo cacheado nos anos 10, né? De 2010 agora. Por exemplo, vem devido a essa discussão de por que o cabelo crespo, cacheado, não pode ser bonito, né? Por que todo mundo parou de alisar o cabelo e agora, inclusive, tá voltando essa moda de novo? Por que todo mundo parou de cortar esse cabelo de uma certa forma e tá permitindo o cabelo crescer crespo e cacheado, sabe? Por que isso não pode ser bonito? Por que não pode ser apresentável? Hoje mesmo a gente vê pessoas que antigamente não seriam vistas na TV. A gente teve agora, recentemente, temos duas protagonistas negras na novela. E era algo que era impensável há um tempo atrás. Então, eu acho que como a informação está vindo de uma forma mais rápida, é um ponto. E o outro ponto é que, se aproveitando disso, né, o nosso querido sistema, o capitalismo, e a sua capacidade de abraçar até o que é contra o capitalismo, porque não sei se, para ficar claro para todo mundo, se é que alguém tem dúvida, todo o capitalismo que a gente tem hoje é graças a vários tipos de escravidão de vários tipos de pessoas, mulheres, indígenas,
pessoas negras e assim vai. E o capitalismo consegue abraçar até o seu contramovimento, né? E acaba abraçando a questão de questões decoloniais. Porque esse exemplo mesmo que eu dei do cabelo cacheado acaba virando um nicho de mercado. Então fica Sim. ampliado, né? Então você hoje E, vira pop por isso. e que acaba lá na frente também excluindo pela força de produto, pelo fetiche, pelo desejo, né? Então esses produtos que poderiam ser mais acessíveis, eles acabam também, né? Excluindo e fazendo várias reversões de ideais, né? Muito louco isso. Sim, sim. Muito louco. Muito louco. Só que assim, achei interessante, né? Que nosso garotinho, menino inteligente, Ted, tá calado, né? Tá calado, puta? Fala agora. Quero textão. Eu quero textão. Bora. Tá bom, então. Ó, segura. Ó, o que que eu acho, gente? A noção de mercado, ela é basicamente o fruto mais importante do pensamento colonizador, né? Quando os colonos foram para as Américas buscando as Índias, né? Eles encontraram mais lugares para criar mercado, para fomentar trocas, enfim, para se enriquecer. E essa ideia de que o mundo, as pessoas e até as ideias, especialmente as ideias que vêm de grupos historicamente excluídos, são matérias a serem exploradas para um único fim possível, o capital. Então a Denise também provoca a gente a pensar nessa ontogênese. E essa palavra que eu custei a entender, mas foi chave para avançar nesse pensamento contra-colonial. Né? Ao invés de pensarmos que o que observamos sobre o funcionamento da sociedade moderna advém de uma forma única, na verdade, essa é apenas uma forma e um sistema de crenças extremamente perverso, violento e nefasto, que por sua vez tem uma origem específica, a branquitude. Em Homo Modernos, o livro da Denise, a ideia se expande bastante, essa noção de sequencialidade, de que as coisas vêm sendo assim desde tempos imemoriáveis e, portanto, só podem seguir rumo à trajetória adiante, que é o precipício, o apocalipse. Mas quem disse que essa é a única possibilidade? Por que não podemos olhar para os lados, dar uma estrelinha para a direita, cavar um buraco no chão? E essa é a boa notícia, que essa forma de ser, pensar e fazer não é absoluta. Existem tantas outras maneiras de existir que oferecem horizontes totalmente Sabe o que eu tava diferentes. achando? Que o silêncio dele, ele tava no chat GPT lá colocando um textão pra calar a boca das inimigas. Eu senti isso. Eu senti que tá um texto bonito, filosófico, com a palavra fecho. ontogênese, né? Tipo assim, pra você usar. Eu quero que vocês usem a partir de hoje. Ontogênese. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que ele fala Denise como se fosse próxima, né? Porque a Denise aqui, né? Ela apresentou isso, a sexualidade, o apocalipse, né? Mentira esse menino. Enfim. Mas assim, é sobre isso esse podcast, é sobre olhar para as inimigas e tipo, ela sabe. É bonita e inteligente, que merda. Mas vamos voltar. E aí, eu tô aqui tentando pegar tudo isso que Ted falou, tudo isso que Lai falou, e eu tô com aquela sensação de que esse assunto não tem fim. Parece que ele tá em constante movimento. Aqueles conceitos, né, e fenômenos que vão mudando de significado e de usos. E como é importante estudar e aprofundar esses conhecimentos, principalmente sobre algo que diz tanto sobre a gente e nosso legado de resistência histórica, né? Assim, tá em constante movimento e o próprio fenômeno ele vai mudando, né? Então isso é muito louco. Eu tava aqui pensando já em várias coisas que eu já tô escutando nos espaços acadêmicos em outros lugares. Então, assim, em algum momento, tipo na segunda temporada desse episódio, desse podcast, a gente vai ter que voltar para isso, revisitar. E muito provavelmente vão surgir mais uns 3 conceitos, umas palavras novas. Sim, tem todo um debate entre decolonial e descolonial. Nossa, tem. Gente, Mas aí que eu acho muita maravilhoso, coisa, assim, muita de coisa verdade, mesmo. gente, não é porque estamos nesse podcast. Eu acho maravilhoso
como dá vontade de estudar tudo que a gente fala, assim. Eu fico anotando, assim, aí, sabe? Porque é legal saber as coisas, porque saber as coisas é poder, né? Então, quando você sabe, você se aprofunda sobre o outro e sobre sua própria existência. Então, isso é muito forte, né? E com essa fala, né, super engajada, eu vou já dar logo minha dica, que é: conheça as obras e práticas artísticas da Amalta Garcia, uma design peruana que desenvolve objetos e produtos a partir de saberes andinos. Ela broca, assim, é poderosíssimo o trabalho, né? E o que ela fez, reinventando o futuro a partir dos conhecimentos indígenas. Então, assim, merece você ir lá e conhecer o trabalho dela. A minha dica meio vai nesse embalo também de, né, conhecimento indígena, que é uma exposição que eu vi ano passado. E é linda, 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 linda. Assim, valeu toda a minha viagem de férias do ano passado. Que é a exposição Quiebres e Reparaciones, que eu vi no Museu Pré-Colombiano lá em Santiago do Chile. E assim, nossa, eu chorei, assim, sabe? Tipo, vale muito a pena. Tem um encarte ainda na internet dessa exposição. E ela compreende, assim, uma nova forma de ver a vida, né? Como hoje a gente tem dificuldade de pensar novos futuros por conta do capitalismo, eu acho que é uma forma da gente repensar outras formas de viver mesmo, assim. Para vocês terem uma ideia, lá eu aprendi que um pote de cerâmica quebrado e depois, né, remendado, consertado, servia como um contrato entre dois povos distintos. Então eles não enxergavam o vaso como um vaso quebrado, inutilizado, era um vaso outro, era um vaso novo. E, enfim, o encarte é lindo. Procurem, a gente vai colocar aqui no link do episódio. E vale muito a pena. É lindíssimo, lindíssimo. Quiebres e reparações. Uau, que inspiradas. Bom, falando sobre novas formas, né? Eu amo esses saltos possíveis da imaginação. E foi em busca de novos olhares que eu encontrei um grupo de pesquisa, o LEAC, Laboratório de Estudos Anticoloniais, que se dedica não só à pesquisa, mas também à prática de redecompor a realidade a partir da imaginação radical, mapeando as armadilhas do pensamento e das estruturas impostas pela colonialidade, a fim de buscar rotas de fuga e de recusa. Estamos, inclusive, formando uma parceria com este laboratório para uma série de episódios futuros, onde iremos aprofundar cada vez mais nesse tema. Que lindo! E assim, gente, aproveitando que hoje a gente desmontou tantos contrapontos, colonizado e colonizador, né? O saber hegemônico, o saber marginalizado. No próximo episódio, a gente vai trazer esse mesmo espírito crítico para um território assim mais íntimo, mas não menos político, tá? O episódio vai ser Amigas e Rivais. Por que será que a gente consegue abraçar a sororidade no discurso, mas no dia a dia repete competição, fofoca e até sabotagem entre mulheres? Será que rivalidade é sempre ruim? Então, a gente vai falar de amizades que escondem disputas, de rivais que nos fortalecem. E daquelas frases prontas, tipo, irmandade acima de tudo, ninguém larga a mão de ninguém, que às vezes só servem pra calar a gente. Se você já sentiu que a sororidade pode ser um peso, ou já deu um chute nela sem culpa, vem pro próximo episódio, que vai ser assim, babado. Então é isso, pessoal. Não esquece de dar aquela moral pra gente, marca um amigo que precisa ouvir esse papo, compartilha o episódio e deixa o seu like. Um beijão e até o próximo. É isso, pessoal.